Ei, chegou a grande hora, grande momento. Papo de busão, entretenimento, entrevista, resenha, com grande apresentador, Edu. Papo de busão. Olá, pessoal! Mais um episódio do Papo de Busão. Obrigado pela sua presença aqui. Hoje estou com um uniforme um pouco mais... com a PW70. Bom, já falei da PW70 e da BR Smart Tools. É isso aí, galera. Os novos patrocinadores do Papo de Busão. Estreando hoje, nesse episódio aqui. Finalzinho, já beirando aí o ano novo. Novidade do Papo de Busão, muito feliz. Trouxe dois representantes aí que eu vou falar para vocês. Hoje vocês vão conhecer e vão assim, vão ter uma aula de um polimento de roda, uma máquina PW70 Smart Tools. Tom, obrigado. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Valeu. Fabião, Valeu. obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite desde o primeiro contato. E ser parceiro do Papo de Busão. Cara, vocês não sabem o que vocês estão trazendo. Estão representando aqui o mundo da manutenção, o mundo do ônibus. O que vocês estão trazendo, uma empresa brasileira está trazendo de uma revolução. Tirando aquela pedrinha no sapato que machuca mesmo. Vocês estão trazendo e a galera vai ficar feliz pra caramba de saber. Porque já viram, né? Vocês tá na introdução ali antes do nosso episódio. Teve a introdução ali, vocês viram o Tom lá, e viu a máquina, PW70. Hoje a gente vai falar sobre a PW70, sobre a criação da BR, para todo mundo aqui estar ciente, todo mundo ver que existe uma história. E aí, microfone aberto. Tom, vou começar com você. Tudo bem, Fábio? Tudo. Vou começar com você, Tom. E aí, a BR, como foi criada? Como ela está aí no mercado? O que esperar da PW70? Várias perguntas numa só. E vamos lá? Vamos nessa, Eduardo. Primeiro, obrigado pelo convite. Primeiro foi convite, né? Depois virou uma parceria. E a gente entrou com um patrocínio porque viu e acreditou no trabalho que você está fazendo. Obrigado a todos, a toda a audiência que está aí, que vai assistir. A gente vai falar um pouco da BR Smart Tools, que é uma empresa 100% brasileira, né, do interior de São Paulo, né? A gente está... A nossa indústria fica em Apiaí. Tem gente em Ribeirão Preto, a gente vai falar um pouquinho. Tem gente aqui em São Paulo, mas a história toda da BR Smart Tools começa em Apiaí, né? E a história da BR Smart Tools se confunde com a história do Denis, que é o fundador da empresa. Eu sou diretor de marketing da empresa, sou cofundador dela também, mas tudo começou em 2019, quando o Denis trabalhava numa grande empresa de transporte, né, de uma transportadora muito grande aqui no Brasil, e ele ficava incomodado com o tempo que a empresa levava para fazer manutenção preventiva de rodas de alumínio, rodas de ferro, e também toda a parte estética, tanto das carretas quanto dos caminhões. E isso ficou na cabeça dele, martelando durante anos, até que ele teve uma ideia, né? Ele acabou identificando uma necessidade por conta de uma conversa que ele teve com um gestor de manutenção, e ele pensou, putz, cara, eu posso criar algo que vai fazer o polimento ou a limpeza, ele ainda não tinha muito claro isso, ou a limpeza de uma roda de alumínio, sem precisar tirar ela, porque era um grande problema. Ou fazia na politriz... É um grande problema. É um grande problema. É um grande problema. Era. Agora era. Agora era. Muito bom, pô. Muito bom. O cara de marketing é ele, velho. Não, então inverteu aqui. Inverteu. Então, o que acontece, cara? Ali naquele momento, o Denis teve uma iluminação, Opa! né, do universo. Falou, cara, eu preciso fazer um produto que não seja uma lixadeira, que é o que tem no mercado hoje, porém, e também que eu não precise tirar ela, né? Porque hoje, ou a gente vai para uma politriz, que é uma lixadeira,
ou vai pro torno, ou então vai no manual, que é um negócio absurdo. Não, é Pegar o terrível, paninho e ficar limpando uma roda, terrível. a pessoa fica 1h30 ali. Então, o Denis começou, junto com um parceiro industrial nosso, que é o Rick, né, da Super Vagão, que é onde as nossas máquinas são feitas. Mandar um abraço para ele também. Ele foi a pessoa que começou a colocar a forma na PW70. O Denis teve a ideia, trouxe ela para o Rick, né, e eles juntos foram fazendo todo o trabalho de construção da máquina, porque o Rick é engenheiro, né? Então, a PW70 não é uma máquina que foi construída no fundo de quintal, né? Ela começou pequena, mas dentro de uma indústria já consolidada. Essa indústria já tinha 30 anos de mercado, para mais, não recordo exatamente. E esse parceiro nosso, ele faz implemento agrícolas, microtratores. Então, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Bom, e então a PW70 surgiu de uma ideia, de uma necessidade do mercado que o Denis identificou, e o mercado nem sabia que era uma dor, porque era tão natural, é tão cultural fazer polimento de roda com uma politriz, que as pessoas não se preocupavam com isso. E então o Denis teve a ideia, e aí surgiu a PW70, né, que significa Polish Wheels, e os 70 é a quantidade de teste que ele fez até chegar no resultado final da máquina, né? Então, as pessoas, elas têm essa curiosidade em saber como é que foi a construção da PW70, como é que ela é uma cópia, que tem uma máquina parecida na Austrália, tem uma outra máquina parecida nos Estados Unidos, mas não, ela foi uma máquina desenvolvida com engenharia e ideia de um brasileiro, né, de Apiaí, do interior de São Paulo, um cara de mercado, né, de dentro de transportadora, não foi um aventureiro qualquer. E o Denis, cara, ele tem esse espírito empreendedor. O Denis já teve loja de moto, ele já teve uma empresa de filtro, né, mas estava sempre... Ele é um cara incomodado com tudo isso. E aí eu vou emendar, então, já, e como a BR nasceu. É porque até agora a gente falou da PW70, né? Bom, e o Denis, desde 2019, né, no meio da pandemia, tem um ponto interessante, cara. O Denis, ele é uma pessoa que a gente fala com muito orgulho dele, de verdade, né? Além de ser sócio, né, ele virou um amigo e é um cara muito corajoso, né? Porque ele tinha essa ideia, mas ele não é um cara que vem de família com dinheiro, é um cara trabalhador pra caramba, tal. E na pandemia surgiu essa necessidade, ele viu, né, ele tinha investido tudo nele, tudo que ele tinha em uma empresa de filtros, de água, né, para conseguir explicar todo o processo direito, mas de captação de água de rio, ele vendia um sistema de filtro para prefeituras. E ele viu isso parado, porque nenhuma prefeitura no meio da pandemia tinha compras abertas. O cara pegou, vendeu o carro que ele tinha, investiu todo na construção da PW70 e foi para o mercado, né? Depois de um ano praticamente ali de desenvolvimento, né, testando, produzindo, testando, tudo ali dentro de Apiaí, né? E ele foi para o mercado, começou a gravar vídeo, fazer polimento, né, melhorando a máquina. Ele fala muito que os motoristas ali da cidade, os motoristas de carretas ajudaram muito ele a construção e melhoria da PW70. Ele investiu todo esse dinheiro do carro, foi para o mercado, só que ele foi para o mercado numa estrutura de um homem só. Era a empresa de um homem só, né? O nosso CEO, o Edson, gosta de falar essa frase. Ele era a empresa de um homem só. Ele era o cara que vendia, que produzia, que soldava, que entregava, que dava manutenção. Até que chegou um momento, Fazia o fazia o financeiro, contábil, nem sei se fazia contábil. Tinha, Mas tinha que ter. E aí, cara, ele chegou um ponto que ele falou: eu preciso de pessoas aqui para me ajudar. Eu cheguei até o meu limite. E ele conheceu o Edson, que hoje é nosso sócio também e CEO da empresa. E o Edson é um cara que vem que tem a mente perturbada também, viu?
ele vem de mercado financeiro, ele trabalhou na B3, cara. Então, Uhum. você imagina, ele vendia, fazia como é que chama aquele processo, Fabi? Compra e venda de Compra e ação. venda de ação, mas Pregão. um Pregão, pregão. Pregão. famoso Exato. pregão. Ele Só que trabalhou aquele- lá dentro. Só que aquele processo manual, de ficar gritando e tal, ele veio dali, né? Depois disso, ele construiu 2 startups, vendeu ela, foi ali que eu conheci ele. Mas antes disso, eu vou contar a história de como os dois se conheceram. E o Denis jogou vídeos dessa máquina em um grupo de empresários, procurando pessoas para ser sócios dele ou ajudar ele de alguma forma, seja na venda, na consultoria. O Edson viu isso, né? Como ele é um cara que uma mente inquieta mesmo e não consegue ficar sossegado, ele tinha vendido a startup dele, que era uma startup que era uma empresa de menu online Sim. na cidade de Ribeirão Preto. O Edson chamou ele para conversar, porque achou muito estranho, na verdade, né? Conversou com o Denis, viu como o Denis era, o Denis explicou para ele todo o mercado, explicou o motivo da máquina, e falou, cara, eu vou te oferecer uma consultoria. Aí ofereceu a consultoria. No meio disso, cara, a sinergia foi tão grande que o Denis chamou ele para ser sócio. Aí vamos parar aqui. E como eu conheci o Edson, ele tinha startup, né, e eu uma agência de publicidade, né, e o Edson era meu cliente. Então, eu já vinha do mercado de publicidade, um pouco antes de agronegócio. Na verdade, a minha maior formação foi em agronegócio, né? Eu trabalhei durante 15 anos com empresas de produtos veterinários e defensivo agrícola, né? Em alguns locais aqui do Brasil. Depois, eu também trabalhei em empresa de autopeça e fui para startup, da startup para agência de publicidade. E o Edson, no meio disso, né, desse trabalho que ele já vinha fazendo com o Denis em 2024, me chamou, explicou todo o projeto, apresentou o Denis, apresentou a PW70, eu falei, cara, minha única reação foi o seguinte, vocês são loucos, não tem sentido uma máquina dessa, não tem nem mercado para isso. Ele falou, tem sim, Tem, com vamos certeza. junto, ver. Aí o cara me desafiou, eu falei, então vamos, né? E a gente começou a fazer um trabalho ali em conjunto, né? Eu fazendo todo o trabalho de marketing, de publicidade para eles, redes sociais, anúncios e uma parte estratégica. Os resultados começaram a vir, né? Eu comecei a pesquisar o mercado, eu vi que o mercado existia uma necessidade ali que a gente estava sanando. Sim. Então, a partir do momento que a gente está sanando uma dor de mercado, cara, existe um nicho que a gente pode trabalhar, né? E o Denis me convidou para ir para dentro da empresa, oferecendo, né, uma porcentagem dela. Eu topei, porque eu já estava envolvido com o projeto, né? E a gente começou a fazer um trabalho de campo, eu e o Denis. A gente foi para o mercado. A primeira feira que a gente participou foi a AgriShow 2024. E a gente teve um contato com uma empresa grande aí que faz carreta. E esse cara explicou para a gente como o mercado de roda de alumínio funcionava. Falei, cara, ele deu alguns números, sabe? Foi impressionante. 30% do mercado de carretas usam rodas de alumínio. Eu falei, cara, é o canal. E aí a gente começou a trabalhar. E aí vocês entenderam nesse momento o que a PW70 significava para o mercado. O que a PW70 significava para o mercado, onde a empresa podia chegar, a quantidade de gente que a gente podia ajudar e a quantidade de tempo que a gente poderia fazer essas pessoas se dedicarem a outras coisas, a não ser polimento. Entendeu? Porque a PW70 vem hoje para solucionar uma situação do mercado que é o polimento, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre as etapas Sim, e claro. os insumos, mas hoje a PW70 ela faz em 10% do tempo que uma politriz faz o polimento, por exemplo. E aí, só para complementar a história da BR, né, que ela veio, a gente começou a desenvolver a empresa em 2024, a profissionalização dela, a gente se estabeleceu e aí precisava de um contador, né? Aí a gente chamou o Fabinho. Eu ia falar isso agora. E aí o Fabinho parte começa a financeira história do dele. negócio. Fabio, e aí? Quando o Edson teve essa
ele entrou na jogada, né? Aham. Eu conheço o Edson de Ribeirão Preto, que eu venho de auditoria e de consultoria, então eu trabalhei na PwC, trabalhei na BDO, são uma das maiores empresas do mundo em auditoria. Então, a Price está sempre entre as três, quatro primeiras, a BDO é a quinta, né, do Brasil em auditoria e consultoria. Então, eu sempre trabalhei em planejamento financeiro, reestruturação de empresas, parte de processo. Já tinha auditado empresas de transporte? Não, eu não trabalhei no departamento de auditoria, e sim de consultoria de planejamento financeiro, reestruturação, né, mapeamento de processo. E aí, automaticamente, eu vim atuando, né, nesse segmento. Foi quando eu conheci o Edson, fazendo trabalho de consultoria. E aí ele me chamou para cuidar da contabilidade da BR. E aí topei a fazer a contabilidade. E por toda a sua experiência, que veio agregar, porque viu consultoria financeira, várias empresas quebrarem ou progredirem, né, terem sucesso, você vem com a sua experiência e veio para arrebentar. Sim. E aí montamos o primeiro business plan da companhia, aonde que evidenciamos, né, planejamento tributário, mudança, né, de algumas estruturas tributárias e societárias, mudamos contrato, então trazemos aí um novo formato para a BR, né, até a mesma mudança do nome da companhia, e automaticamente a gente vem aí crescendo, trazendo aí um planejamento sustentável para a companhia. E eu vejo também assim uma grande preocupação entre vocês em outras reuniões que a gente bateu um papo em humanizar. É isso mesmo. Estamos aqui hoje para falar, ó, BR tem humanos, não é nada de Cara, um ponto inteligência importante. artificial. Não, a gente até usa para fazer uns vídeos aí, né? Mas é por conta de necessidade, né? A tecnologia tá aí, a gente tem que usar. Mas é sempre replicando algo, né? O pessoal que acompanha vai ver eu com uma série de vozes, né? Então acaba mudando, mas é para ganhar velocidade, né? A gente é uma empresa enxuta, a nossa ideia é deixar o dinheiro na empresa. A gente precisa colocar dono rico em empresa própria, tá? Eu acho que isso é um ponto que desde o começo ali da estruturação profissional da BR, a gente teve essa consciência, né? Então, como que surgiu o nome BR Smart Tools? Porque antes era só um produto, né? E no meio das nossas conversas, eu, o Edson e o Denis, antes do Fabinho chegar, o Denis sempre falava, né? Eu quero uma empresa que tenha equipamentos inteligentes, ferramentas inteligentes. Falei, cara, vamos criar, então, um nome onde a gente usa, né? A gente coloca o inglês, o nome, para soar de uma forma mais fácil. Quando a gente vai criar uma palavra nova, um neologismo, fica muito mais fácil criar em inglês, porque a fonética ela acaba sendo mais simples, né, do que o nome brasileiro, que a gente está acostumado diariamente. Então, o nome BR Smart Tools surgiu da junção da palavra smart e tools. E tools, ela significa equipamentos e ferramentas, tanto físicas quanto de processo em inglês. Então, a gente tirou um T, colocou as duas palavras e virou BR Smart Tools, né? E a ideia da humanização é muito interessante isso que você trouxe, porque a gente vende equipamento, né? Só que para quem que a gente vende equipamento? Para melhorar a vida de uma pessoa, para melhorar a vida do cara operacional, ele que está ali se sujando, o cara que está ali com uma série de intempéries ali do tempo, né? Que tem problemas de saúde, o cara que tem problema, que se fica em um ambiente não controlado, o cara que cansa, o cara que tem dor nas costas. Então, a gente vem pensando, sim, em operacionalizar para ganhar escala, né? Tanto para quem compra a máquina ou para quem tem a máquina para prestar serviço internamente dentro de uma frota, ou para quem compra para ganhar dinheiro. Bom, queria saber de você o seguinte, eu como cara da área de manutenção, mais ou menos, quando eu vejo uma roda ruim mesmo, péssima, te leva de 20 a 30 minutos, dependendo da roda, tem que fazer um lixamento bacana,
tem que dar uma tratativa legal. Com a PW70, quanto tempo a gente leva com essa máquina aí? Hoje, um homem faz ali para deixar ela bem. Hoje, quando a gente fala de polimento, existem diversas etapas, né, que a gente não pode deixar de falar, né? Se a gente for falar do lustre apenas, porque hoje a PW70 ela faz desde o lixamento, que é uma recuperação de roda, passando pelo refino, quando a roda está mais degradada, algumas manchinhas de solupan, de limpeza ali de material que cai, até o lustre ou polimento comercial ou espelhamento. Cada região do país usa isso. Se a gente for falar do lustre somente ali, é quando o alumínio está esbranquiçado, opaco, são 2 minutos, cara. A partir do momento que você colocou o tecido carapinha ali, deixou a máquina pronta, passou uma massa, um produto, uma massa líquida, uma massa rosa, uma massa azul, 2 minutos a máquina faz. 2 minutos? 2 minutos. A gente tem vídeo. Quem duvidar, entra no nosso Instagram e tem lá. E eu vi que você trouxe alguns adereços da parte da Trouxe. máquina ali. Então, 2 minutos, galera, você Pra fazer o consegue lustre. fazer uma roda rapidamente. Pô, é muito rápido. É muito rápido, O cara. caminhão tá Muito carregando rápido. lá, o ônibus tá na garagem fazendo algum tipo de manutenção. 2 minutos, você consegue deixar uma roda brilhando. Esse é o grande diferencial da PW70. Você vai conseguir escalar o seu processo. Ou seja, então, para uma empresa que tem uma frota, seja ela de ônibus ou de caminhão, você vai economizar. Se é uma pessoa que vai prestar serviço, ele vai escalar. O grande diferencial da PW70 é o tempo e a padronização do processo, entendeu? Então, hoje, eu trouxe aqui, né, alguns materiais, né, desde Começa por onde? Qual é a primeira etapa? a primeira etapa, se a roda ela está muito desgastada, com os riscos mais profundos, a gente entra acoplando diretamente na sapata essa boina vermelha, com um produto determinado também. E quando a pessoa compra a nossa máquina, já vem o manual explicando tudo e também fica a nossa equipe técnica disponível. Então, ela começa com essa boina. Pode ver aqui que ela é mais abrasiva. Se passar a mão, ela é uma boina mais dura, tá? Bem existente, né? Você vê. É uma lixa. É. É uma lixa e ela acopla diretamente. Ela foi desenvolvida especificamente para a máquina. Então, ela gruda na máquina por conta do velcro, tá bom? Essa é a primeira etapa. Exato. Tá. Para uma roda que está mais desgastada ali, né? Para a Espuma roda vermelha. Isso. Para a roda que precisa de um refino ali, é a roda que está com mancha, que passou por alguma lavagem, um produto químico que manchou, Tipo solopan. um solupan, que está com um piche, por exemplo, ali de algum lugar que passou, a gente entra com essa segunda, que é a boina cinza, um outro produto Aí, também. pessoal. Né? A gente tem. Então, a gente vai desenvolvendo esse processo, né? E por último, a gente tem algumas opções aqui, né? A primeira opção é a boina branca, né? Que é uma boina que faz também o lustre. Ela é bem mais fininha, já né? vai melhorando textura. Exato. Muito bom. Vou deixar aqui, depois eu vou É o processo de lixamento. Começa com a lixa mais grossa e ela vai refinando. E aí, para finalizar, para dar o lustre mesmo, é o tecido carapinha, né? E agora a gente está com uma novidade que a gente deixou aqui para lançar, que é a lã de carneiro. Lã de carneiro mesmo, né? Ela faz, assim, é impressionante o resultado que ela dá no final. Você penteia, você não, né? Mas quem tem cabelo, penteia o cabelo, né? Consegue dá para ver, pelo menos. pentear, cara. Consegue pentear o cabelo na roda. É incrível o resultado que a lã de carneiro dá no resultado do polimento. Então, em muito 2 bom. minutos, eu consigo ter uma roda polida, um brilho. Com brilho. Esse processo todo, é óbvio que ele é mais demorado, dependendo muito da roda. Roda degradada. Degradada. Aquele motorista lá que não tem senso de onde ele vai passar. Exato. Arrebenta. 2 minutos é aqui, ó. É o último processo. Para a gente fazer o lustre e o polimento. Isso faz em 2 minutos. Tá? Pô, para quem faz em meia hora, 40 minutos, faz. O importante, por isso que é fazer a recorrência, fazer a manutenção da roda com recorrência. Sempre.
Porque fazendo a manutenção da roda com frequência, você traz benefícios também tanto para o ônibus como para o caminhão, como a temperatura do pneu, né, o Exatamente. consumo de combustível, então você diminui o consumo de combustível, então você traz aí, alguns fatores importantes para a operação. E automaticamente com a PW70, você tem o quê? Você tem uma diminuição de matéria-prima. Porque quando você vai fazer um trabalho manual, você precisa fazer passar na roda num todo, você acaba gastando muito mais e o tempo que você leva, você tem que passar devagar em toda a roda, a circunferência da roda. Com a PW, você faz a roda inteira, numa única vez, num único formato, circular. Então você Sim. traz uma maior produtividade e uma maior qualidade também no processo. E a padronização, a gente não pode deixar de falar de padronização, por conta da força centrífuga da roda, que a PW70 exige. Então, as sapatas, junto com as boinas, elas vão grudar na parede da roda, né? E um outro ponto que a gente precisa lembrar também, trazer, é que existem muitos tipos de rodas no mercado, né? A gente tem as bordas largas, as bordas estreitas, borda estreita com bico exposto, as rodas esportivas, né? E cada dia, ainda mais com esse advento aí da importação de rodas chinesas, né? O mercado chinês entrou com força total no Brasil, porque Sim. viu o tamanho que a gente e a gente vem desenvolvendo sapatas para cada tipo de roda, né? Então, pô, nas redes sociais o pessoal pergunta, mas tem que tirar o bico? Não, não tem. Hoje a gente tem uma sapata que ela tem um acessório que, quando passa no bico de enchimento, o acessório recolhe e ela faz o polimento em tudo, sem quebrar o bico. E vai para o borracheiro também da sua empresa também, antes do polimento, ele também dá uma olhada no bico, se o bico está de acordo, se está ali conforme fábrica, não uma coisa adaptada que também não vai dar certo, gente. Ok, vale ressaltar isso daí. Bom, rápido. Olha só, você está com uma roda degradada, essas são as fases, primeira, segunda e terceira, para você deixar legal. Para vocês entenderem subsequência, depois com as boinas mais leves. A carapinha e o alã de carneiro. Legal pra caramba, cara. Eu tô super empolgado pra ver de perto. Eu tô igual criança. E acredito que quem tá assistindo também, cara, pô, tem muito empresário que tá assistindo a gente, muita galera do busão de manutenção que tá vibrando, porque os nossos problemas, exatamente com o que você falou, de carro elétrico, adentrando as empresas, principalmente de ônibus, com cubo redutor, por exemplo, pô, para você polir ali o cubo redutor na mão ou na onde alguma maquininha ali chega, é muito difícil. Você ter a PW70 para fazer esse serviço para a gente, cara, sensacional. Parabéns a vocês. E estou muito feliz mesmo. Assim, acho que o mercado está feliz. Eu estou externando o que o mercado vai falar para vocês, cara. Vocês chegaram para revolucionar uma parte de manutenção que era realmente uma pedra pequena, porém que incomodava muito no O sapato da famoso gente. calcanhar de Aquiles. Nossa, Ô, olha, Edu, e a gente vê, cara, isso que você está falando da felicidade é um ponto que a gente acaba nem falando. Mas se o pessoal entra nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, desde o começo, na época do Denis ainda, quando ele fazia tudo, e eu mantive isso, a nossa comunicação, ela é baseada em depoimentos, em casos reais, em pessoas que estão usando a máquina, estão gostando, estão felizes, estão ganhando dinheiro ou estão economizando. tem alguma Entendeu? resenha assim que seu cara chegou e falou e hoje ele tá usando? Nossa, cara, tem Tem alguma? algumas. Tem uma história muito interessante. Foi o primeiro cara que comprou a máquina. E a gente, não vamos abrir o nome aqui por respeito à família, né? É uma história muito interessante, né? Mas acaba desenrolando um final que a gente não gostaria, né? Mas ficou o legado. A primeira pessoa que comprou a máquina é um senhor de Porto Velho, em Rondônia, né? Que ele tinha uma Pampa 4x4 89, verde, a Pampa.
né? E ele comprou a máquina do Denis, né, ainda, e o Denis preocupado, putz, em 2020, né? Como é que ele ia conseguir fazer a manutenção da máquina caso precisasse? E isso foi bem interessante, porque a máquina durou. A máquina ainda está, não está mais com esse senhor, mas ela está ainda rodando, e até hoje não teve nenhuma manutenção. Mas esse senhor, que tinha uma Pampa só, ele comprou a máquina, ele começou a rodar ali no estado, em Rondônia, né, em Porto Velho, Rondônia, ali, ele começou a andar ali naquela região dele. Em 2 anos depois, ele estava com uma autopeça e comprando outra máquina. Só que ele faleceu, cara, no meio do caminho disso. Só que a máquina ficou lá, o pessoal, né, a esposa continuou tocando o projeto. Então a gente chama o cara da Pampa, né, o senhor da Pampa, porque e a gente fala sempre com uma lembrança bacana dele da forma Positiva, como né? ele, exato, Muito né? positivo. Mas tem um monte de história engraçada, cara. E, por exemplo, o Elson, que também é um outro parceiro nosso, o Elson, ele da No Talento Polimentos, ele desenvolveu um produto que é limpador de alumínio, né? Borrifa na roda. E ele, agregado à nossa máquina, ele fez um trabalho, cara, incrível ali na região Nordeste também, né? O Elson Polimento, outro abraço pro Elson também, ele vai ver esse vídeo. E é um cara para você E tá chamar aqui, convidado, meu. porque Tá é com o Elson. resenha Tá também, viu? convidado, Nossa, meu. ele adora Ele deve falar. mexer com caminhão, ônibus, tudo. Exato, com tudo. Ele faz esse Pode processo vir. de polimento. Então, o Elson também, ele é uma pessoa que tinha um produto, adquiriu a nossa máquina de terceiro, virou parceiro nosso, e nem comprou da gente, virou parceiro nosso, a gente reformou a máquina para ele, ele virou também um micro-influenciador ali na região dele, ele cresceu com o produto dele, cresceu com a máquina nossa. E mais o Luiz, né? O Luiz da Multimarcas Pneu. Estou fazendo propaganda para um monte de gente de graça, hein? Pô, vamos patrocinar o Papo do Busão, então, hein? O Luiz, cara, o Luiz ele comprou a máquina nossa no começo desse ano. Ele tem uma empresa de pneus ali em Sete Lagoas, né? Ele ficou louco na máquina, ficou impressionado Qualquer um fica. com o resultado. Então, e o que aconteceu hoje? Hoje o Luiz, ele já é um parceiro nosso, né? Que está também agora dentro da empresa desenvolvendo serviços para prestar lá na região ali de Belo Horizonte e Sete Lagoas. Então a gente tem muito caso, muito caso. Na verdade, sim, quase todos os clientes. Teve alguns clientes já, a gente não pode ser arrogante ao ponto de falar, não, todo mundo se adapta à máquina. Não. Teve também casos de pessoas que não se adaptaram à máquina e venderam a máquina e o outro conseguiu. Então, a gente tenta muito compreender o negócio da pessoa, né? E, principalmente, vender máquina para quem é do mercado. Porque o aventureiro, para não falar curioso, ele não conhece o processo de polimento, ele não vai adaptar. Porque a máquina, ela não faz o trabalho sozinha. Ela precisa da pessoa pensando, olhando ali, fazendo um trabalho comercial ou de marketing ali na sua região, Sim. mesmo se é um polidor, se é um borracheiro, ou dentro de uma empresa, precisa ter uma pessoa ali dedicada à máquina, entendendo todo esse processo, fazendo o polimento e cuidando na manutenção, como o Fabinho falou. Porque foi bem didático, né, Fábio? O que o Tom explicou. Isso aqui, gente. Isso aqui é para uma roda degradada. O cara quer usar numa roda degradada esse produto aqui. Não chega. Humanamente, maquinamente falando, não vai. impossível, cara. Não vai. E aí ele vai falar, a máquina não funciona, tal. Por isso a gente tem uma equipe técnica que fica em cima, que faz Pós-venda, o como é que sucesso. funciona? Pra galera aí. Aí tem um outro fator também, que assim, a PW ela tem as suas limitações, ela não é 100% autônoma. Ela não faz o trabalho sozinha. Sim. Então, tem alguns pré-requisitos para que ela consiga cumprir o que ela vem fazer, que é o polimento da roda. E uma coisa que acha que é besteira, que é o nível. Se ela não tiver nivelada, você não tem uma qualidade. Então, você tem algumas limitações.
como nós temos diversas rodas, né? Então nós temos também patentes, sapatas diferenciadas para cada tipo de roda. Então a pessoa tem que ter o conhecimento em trocar as sapatas para estar adequado ao processo. Então toda essa parte, né, de técnica, precisa estar aqui bem alinhado com a máquina, e a gente tem o departamento técnico, onde que o Denis, né, que é o sócio fundador, ele dá nós temos toda essa estruturação, esse suporte para quem compra, né, ou para quem está utilizando a nossa máquina. Que seria o pós-venda, que hoje a grande maioria das pessoas querem colocar seu produto no mercado, mas não se preocupa com pós-venda. E isso é um grande diferencial da marca de vocês, o pós-venda, né? Antes de chegar até aqui, para vocês entenderem, a gente fez inúmeras reuniões para que a gente entendesse e desse a credibilidade, como você falou, preocupação, né? Então, de saber, não, existe pessoas por trás, não é nada robotizado, e essa explicação, cara, muito, muito certeira de vocês. Quem adquirir a máquina, cara, pode ter certeza, o pós-venda tá garantido e você não vai ter problema nenhum. Assim, é importante a gente deixar claro que é uma empresa 100% brasileira, feita por Graças brasileiros, a Deus, hein? com produtos brasileiros, Ótimo. entendeu? É tecnologia brasileira, entendeu? Isso aqui a gente não importa nada. Exclusivo. A máquina é feita em Apiaí, no interior de São Paulo. Tá todo mundo convidado para Conhecer conhecer o ambiente. o lugar. Então, o nosso pós-venda, né? A gente tem um contato direto com todos os clientes, né? Hoje, por conta da estrutura, infelizmente, a gente não consegue falar com todo mundo todo mês. Mas os nossos clientes também têm disponíveis os produtos, os nossos insumos. Porque além da máquina, a gente também vende as boinas, as massas, a carapinha e a lã de carneiro. E as sapatas. Então, para complementar o que o Fábio estava falando, a pessoa, para usar a PW70, ela precisa pelo menos saber diferenciar uma roda. Que é um cubo Se é redutor. o que é um cubo redutor, que agora a gente também tem sapato para cubo reduzido, ou cubo redutor, né? Cada lugar chama de um jeito, né? A gente estava conversando sobre esse assunto. Hoje a gente também tem as sapatos. Por quê? O cubo redutor, todo mundo fala, vou usar politriz. Só que a politriz também tem a limitação Não e o cara tem que ser bom. Não é. O cara tem que ser bom. E no cubo redutor a politriz não chega. E a PW70 consegue. Tá? A PW70, complementando mais um ponto ali, a gente também tem mais algumas situações que a gente precisa também de uma politriz, ou pelo menos algo que faça ali entre os parafusos. A PW70 ela não encaixa nos parafusos, né, onde segura as rodas. Então você tem que vir com uma politriz ou com a mão também, dependendo do produto. Esse produto do Elson, do No Talento, né, que a gente também tem esse item, a gente consegue fazer com a mão mesmo. Espirra, passa a mão com um pano ou com a própria carapinha e consegue tirar. Entendeu? E vamos comemos. Quem fica meia hora, uma hora, pulindo a roda na mão, polir aquilo Exato. ali em 10 minutos, 5 minutos ali onde fica os prisioneiros, é rapidinho. E é assim, mas a PW70 então não faz toda a roda? Ela faz 90% da roda. Claro. Então, nisso, você já ganhou 28 minutos, cara. Sem Se a gente for dúvida falar assim, tecnicamente e muito específico em tempo. Então, os outros 5% você vai fazer politriz. Mais 2 minutos você finaliza isso, entendeu? De uma roda que só precisa de lustre, né? A gente tem que deixar claro isso também. O outro ponto é a situação do bico, né? As bordas largas, elas têm o bico exposto também, só que por conta do alongador. Então é só tirar o alongador. Não vai quebrar nada. Ponto. Acabou. Sem choro. E quando tem uma borda estreita que tem o bico exposto, você precisa orientar o seu borracheiro a colocar ele para cima ou manter ele da forma original. Porque o pessoal, né, para facilitar o enchimento, que também é um item importante, principalmente em empresas de ônibus que tem toda uma avaliação periódica, né, de calibragem de pneu, o bico exposto ele não pode estar 90 graus. Né? E as empresas colocam em 90 graus para facilitar o enchimento. E nem Porém, o rodoar. Oi? E nem o rodoar, né? E nem o rodoar. Tira o Tem que tirar o rodoar, rodoar, gente, pelo amor de Deus. Não, vai. Não tem jeito.
Eu que estraguei meu rodoar aqui, a máquina não poliu direito, não, viu, tem que meu? tirar, não Tem que pode. tirar, gente. Tem que rodar sem nada ali na. E até então, já que você falou do rodoar, tem que tirar As também capinhas. as capinhas do parafuso. Senão vai quebrar. Sim, os protetores lá de quem tem a capinha, tem, né? Tem que tá tudo O pessoal deixa certinho. para ficar Fica mais bonito e tal, esportivo. legal, mas tira porque Tem que tem que tirar, tem que polir. tirar. Tem que tirar, senão não encaixa, não vai fazer o encaixe perfeito. Então, ela é uma máquina muito técnica. E durante a história, complementando pô, a história da BR, na verdade, lá atrás, a ideia era vender ela através de um e-commerce. Não sei se o Fabinho lembra dessa história. Eu entrei, vamos fazer um e-commerce. E aí eu tive a oportunidade de falar com o Ricardo Eletro, cara. Meia hora eu conversei com ele. Ele mudou completamente a minha visão do que poderia ser o marketing da empresa, né? Esse aí, Ele mano. falou, cara, esse manja. Foi uma aula assim, foi um MBA em meia hora, impressionante. A gente reestruturou todo o script de venda a partir disso. Que paramos com esse lance da ideia de ter uma empresa que seria um e-commerce e construímos um processo e depois um script de venda. O Fabinho ainda não estava nesse período, de venda consultiva. Para realmente, se pegasse alguém que fosse um cara curioso ou um aventureiro, a gente pelo menos ensinasse o básico para ele. E hoje a gente veio desenvolvendo. Se a gente olhar o manual da PW70, né, quem compra a máquina, ele recebe um manual, cara, é uma aula de polimento, entendeu? Tem todos os detalhes de como polir, não somente como a máquina funciona. Caramba, que É legal. um pós-venda, é todo um atendimento consultivo pensando no pós-venda também, trazendo a qualidade não só na venda, sim no atendimento, porque a PW, além de ser um produto exclusivo da BR mais Plus, é um produto que vai dar o quê? Uma geração de receita para essa pessoa, ou uma redução de custo, aumento de Não, produtividade. chegando até 40% de redução de custo, né, dentro de frotas. A gente fez alguns estudos de caso, assim, é assustador. Se a gente for pensar aí, por exemplo, hoje nós estamos com 1.140 ônibus elétricos na cidade de São Paulo. Todos eles com roda de alumínio. 6 rodas Dividido ônibus. por um monte de empresa. Mas, na empresa que eu trabalhava, é uma referência, tem quase 100 e poucos ônibus lá, diesel com roda de alumínio. Eu vou pôr uma transportadora aí que gosta, o dono gosta de roda de alumínio. Então, pô, você deixar a sua frota 100% e com a economia que você tá falando, Exato. qual é a máquina que eu tenho que indicar para ele? Tem jeito, cara. Não dá para ir para uma lixadeira. Você tem que ir para PW70. PW70, meu irmão. Tem como. E é assim, você imagina, se a gente fizer uma conta simples, né, Fábio? A pessoa, quando os profissionais de polimento, eles cobram R$25 para cobrar barato. R$25 por roda. Tem cliente nosso que cobra 150, mas é um caso muito isolado. Em geral, a média é de 25 a 50. Então, com uma máquina dessa, mesmo ela tendo um preço agregado, no máximo em 90 dias você já pagou o investimento. E hoje a gente está modificando também um pouco mais aí, o nosso range de serviço, ou o nosso portfólio, né? Entrando também agora a partir de janeiro de 2026 com o aluguel de máquina, né? E também com a prestação de serviço próprio. A gente vai na garagem, no frotista, na transportadora, analisa, faz o cálculo e apresenta uma proposta para a gente assumir o serviço de polimento. É um serviço que, a partir de janeiro de 2026, já está disponível, a gente consegue fazer. Pô, que legal, hein? E vai facilitar muito para você que é empresário, para você que tem uma frota aí mínima, falando mínima aqui de 5 carros, para você deixar bem bonito. 5 caminhões é o número. Eu vou contar uma resenha. Eu era motorista de turismo. E eu cheguei num cliente, minha esposa até trabalha nesse cliente aí. Minha esposa trabalha no colégio adventista, e eu fui fazer exatamente colégio adventista, mas não na unidade dela, a unidade ali perto da Rede Globo.
E eu parei o carro lá, né? Tinha chovido 2, 3 dias antes e o busão tinha roda de alumínio. O cara mandou voltar pra garagem. O cliente mandou eu voltar pra garagem. Primeiro, quando estava sujo. Segundo, que a roda estava daquele jeito. E era de alumínio. Eu não consegui passar na garagem para lavar. Eu saí de um serviço, fui para um ponto de apoio, o pessoal limpou o ônibus e eu fui fazer esse serviço. Pegar a galera. O cara falou: não, esse ônibus aqui eu não quero, não. E isso, cara, representa uma, uma análise muito interessante, porque você imagina o seguinte: se você não acredita nisso que o Eduardo está fazendo, Não, pega um Uber sujo. eu vivi É isso o na mesmo pele. sentimento. Eu vivi entendeu? isso na pele. E assim, uma roda limpa, assim como toda a higienização completa, ela transmite segurança. Além de transmitir, ela traz segurança, né? Porque tem uma série de itens que são influenciados pela limpeza da roda, ou pela manutenção preventiva da roda de alumínio ou de ferro, né? Mas a gente está falando de alumínio. Então, ela vai representar mais segurança, a estética e a lembrança de marca, entendeu? Isso E é o extremamente cuidado, né? importante. E o Se você, cuidado. se você tem um cuidado com as suas Cuidado com o coisas, cliente, né, você Fábio? vai ter um cuidado com terceiros. Eu vou para vocês imaginarem. Eu vou dar uma ilusão, não vou dar ideia para maluco, não, mas é o que acontece aí. Temos hoje no órgão fiscalizador dentro da cidade de São Paulo, eles entram dentro do coletivo com um guardanapo mesmo de seda, passa no balaústre, passa no banco e vira. Tá sujo? Autuação. Não é, essa informação eu não sabia. Você imagina se esse órgão fiscalizador começar a fiscalizar as rodas de alumínio? Só tô dando uma dica, tá? Só tô dando uma dica. Você pega essa visão se você quiser. A solução tá aqui. Se começar a acontecer isso, chama a BR Smart Não, Tools, já a pode gente vai chamar te antes. ajudar. Já pode chamar antes. Já fica preparado, Eu só né? tô dando uma dica. Se o órgão fiscalizador já entra para fiscalizar a higiene interna do veículo e a externa, ele também faz a autuação. Ele faz autuação externa, Eduardo? Faz. Mas como que é essa autuação externa? Não, tá Como é que sujo, explica? tome. Tá sujo? Receba a comunicação e a multa. Isso acontece só em São Paulo ou em outras Não, regiões do país também? que eu saiba em São Paulo, mas deve ter algum outro órgão fiscalizador na parte de algumas empresas, na parte de transporte público em outros lugares, e deve acontecer isso, mas na cidade de São Paulo acontece Na isso. verdade, você tem 2 pontos. Você tem a parte técnica, que a partir do momento que você não faz a manutenção de uma roda de alumínio, com o tempo ela vai ser deteriorada. Você vai prejudicar, então automaticamente vai alterar o consumo de combustível, do diesel, vai alterar a temperatura do pneu, então o desgaste do pneu. Então com o tempo você vai ter esses problemas. Fora isso, tambor de freio. do tambor. Então você tem a parte técnica, né? E você tem a parte visual. Que eu acredito que ela limpa e brilhando é bem E mais aí bonito. o grande ponto, Então, né? transmite segurança. Claro. Demais. E aí você tem a BR pensando, né, nesse contexto, né? Ela não só desenvolveu a PW70, que vai solucionar esse problema. Nós temos, a partir de 2026, nós temos 2 produtos, né, como o Tom já comentou, que é o aluguel, para que se você já tem uma estrutura de manutenção, tudo, você tem toda essa questão. Nós podemos fazer um aluguel para você não desembolsar de imediato todo o valor, então você paga um valor mensal, depois também com a compra dos insumos. Então você tem aí já de imediato uma máquina PW na sua garagem para fazer a manutenção com um investimento menor. Ou o que você pode fazer, se você não tem uma estrutura, né, nós temos a solução de trazer essa estrutura para você. Desenhamos algo personalizado para você, um desenho da sua operação, da sua necessidade, e aí verificamos se vai ser uma vez por semana, todo dia, 2 vezes por mês, e aí monta um cronograma. Desse cronograma você será atendido 100%. Uma E essa ideia de consultoria. negócio, Eduardo, desculpa entrar Não. no meio, ela veio a gente ouvindo o cliente. Por quê? Começamos a fazer visitas técnicas, eu e Fábio, tá? Os 2 sócios da empresa. Pegamos a Pampinha, não era Pampa, né? Mas era Saveiro. Pegamos a Saveiro, colocamos a máquina, começamos a andar.
que a gente observou? Tem empresa, primeiro, que eles estão aqui, vamos falar aqui em São Paulo, eles estão saindo das rodas de ferro, onde eles tiravam as rodas de ferro, mandam para uma pessoa no interior, o cara pinta, torneia a roda, traz de volta. Então, eles já tinham esse processo, para eles era comum isso, natural. Para a gente ficou até assustado, a gente não sabia que funcionava dessa forma. E hoje, então, a partir do momento que eles estão trocando a frota para roda de alumínio, muitas empresas não têm o processo de limpeza de roda de alumínio dentro da sua estrutura de manutenção Com preventiva. certeza. E aí surgiu a ideia de a gente oferecer esse serviço. Por quê? Tudo bem, a gente contrata, tá? Mas você vai contratar uma pessoa para fazer. Você comprou a máquina, PW70. Você vai. Quem que vai fazer isso? A gente consegue treinar qualquer pessoa para fazer. É o ponto comercial. Exato. Só que dentro da empresa vai ter as normas, vai ter a parte técnica, temos que envolver o RH. Então, toda essa estrutura a gente resolve, a estrutura burocrática, para a empresa não precisar pensar nisso, a gente resolve com a prestação de serviço. Entendeu? Pô, que legal, meu. Que bacana. Olha, o pacote é muito mais do que eu esperava. Eu posso estar dizendo como um cara que está adquirindo uma máquina. Tá? Não é só comprar, existe um processo onde te leva a vários caminhos. Primeira coisa é o treinamento, Edu. Pô. É o primeiro ponto, é o treinamento. Você não precisa comprar. Que existe. Já vem, além do manual, você vai receber um treinamento. Seja na fábrica, seja por nós aqui na região, ou um EAD, se for uma região muito longe, distante, Fabinho, obrigado. Se for um lugar muito distante, a gente vai fazer um EAD até você ficar perfeito. Pô, não tá dando certo, a gente vai para lá. Entendeu? Como a gente fez isso, recentemente, eu fui para Sete Lagoas. E ficou quanto tempo lá de Sete Lagoas? Fiquei 3 dias lá. E o cliente ficou como? Cara, o cliente fica contente. Primeiro que conhece ali a verdade, né, sobre a empresa, né? E você consegue dar um contato tão real que a gente humaniza a marca quando a gente está junto com o cliente. O cliente fica mais feliz, fideliza e, nesse caso, virou parceiro nosso. Hoje, né, a Multimarcas Pneu está dentro da empresa. E falar de fidelizar cliente, tal, eu queria desejar para vocês aqui, e o Papo de Busão também, cara, a felicidade que nós estamos, eu e minha equipe, em estar com vocês aqui, e quando você fala de cliente, eu queria comentar da VBM, que é da Brindes e Variedades, tá? Mandou um brinde para vocês. Presente, um presente final de presentinho. ano. Vocês querem? Quem que é a azul e a vermelha? Personalizado. Azul. Obrigado. Então, a VBM mandou outro brinde que eu vou dar para vocês aqui, ó. Quem tá com a caneta azul, então vai com a caneta azul. Já fica o kit. E quem tá com então. pra vocês abrir uma para combinar com o celular. Um celular, pra vocês abrir uma cerveja. Muito obrigado, pessoal do BBN. E vou deixar também um adesivo do Papo de Busão. Cara, VBM, Brindes e Variedades, pode acionar eles lá. Tá aí o QR Code na tela deles. Cara, precisou. Eu sei que já é o final de ano. Praticamente nós já estamos passando, já acabou de passar o Natal, mas se você quiser fazer os brindes aí para sua empresa, a VBM, o Márcio tá lá com a equipe dele preparada para te atender. E nos stories tem aí também uma participação que eu fui lá pessoalmente para mostrar para vocês o QG da VBM, para que vocês vejam que, cara, lá o Marção e a equipe dele é top. Ó, o brinde, ó que legal. Posso pegar aqui, Tom? Ó, o Tom vai me permitir aqui. Aí, ó, personalizado, Papo de Busão. E aqui, ó, um abridorzinho de cerveja, de garrafa, ó, personalizado, Papo de Busão. Esse é do Tom. Muito obrigado. E os copos Stanley, né? Aí, ó, personalizado. Você que quer personalizar, ó, para sua empresa, dar de presente para a esposa, para tomar uma aguinha gelada, para os filhos levarem para a escola. Tem vários estilos de caneca lá. Então, na VBM Variedades, um abraço para o Márcio e para toda a galera lá. Excelente venda. E que 2026 seja
maravilhoso para você e para toda a sua equipe. E agora você também é parceiro da PW70, da Smart Tools. E é bacana utilizar a brinde, né, como ação de marketing, porque a pessoa vai ter contato com a marca em outros momentos que não é só no uso do produto. Com certeza. Então, muito importante. Eu vejo assim, nós temos outros parceiros, né, que vêm para ajudar e vêm para somar, né, em questões de ação de marketing, né? Igual a PW70 vai estar, logo, logo vai estar em todas as empresas de ônibus de São Paulo, transportadora também. Eu tenho fé em Deus disso daqui, que, cara, é uma máquina realmente de felicidade para a gente do transporte. Vai eliminar muitos problemas que a gente tem com aquecimento, perca de pneu, enfim. Aquela morosidade do nosso colega que trabalha com uma baita de uma máquina, aí ele chega no nosso cliente com as rodas tudo sujas. Hoje não vai ter mais, moço. Você vai ter que ter a PW70 para dar um upgrade aí no seu transporte. Cara, eu queria saber de vocês, assim, planejar 2026, a gente já comentou, assim, planeou por cima. O que esperar de 2026? O que vocês pensam em 2026? Pensando que já passamos o Natal, daqui a pouco eu vou falar do Natal, passamos o Natal, vai vir o Ano Novo agora. Cara, o que vocês acham, vocês dois? Explana alguma coisa de 2026? O que vocês pretendem aí? Sabe? Então, Parte comercial, por exemplo. 2026, assim, é muito aprendizado de 2024, 2025, com um crescimento e com o conhecimento que nós tivemos, né, tanto desse ano, e os novos produtos, né? Com esses novos produtos, nós pensamos aí trazer o que mais? Trazer um ecossistema para as empresas que têm aí rodas, né, rodas de alumínio, trazendo o que? Uma solução. Não é só uma venda de produto ou de um aluguel. Tinha uma solução definitiva. E aí, nessa solução definitiva, tirar todos os problemas deles e ter aí a roda 100% polida de forma recorrente. E aí, automaticamente, ele tendo essa roda polida, automaticamente a BR Smart Tools, ela vem crescendo, né, gradualmente, né, com saudável, né? Acho que é o mais importante, né? Crescer financeiramente e ela continuar saudável, né? Porque hoje nós estamos crescendo com um pé no chão e vamos Legal. continuar crescendo com o pé no chão. Fé em Deus. E aí, Tom? Pô, 2026, cara, é um ano que vai ser um ano incrível, como foram bem sendo os outros anos. É um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, então é um ano que já tem uma movimentação mercadológica muito maluca, né? E quando isso acontece, muita gente tem medo de fazer investimento por conta de instabilidade. Só que se você olha os anos anteriores, a instabilidade no Brasil existe em qualquer momento. Desde sempre, né? Do nada vem uma lei, do nada vem uma norma, de repente um imposto. Isso não é de um governo ou de outro, é natural do nosso país. Isso acontece. Então, hoje, como a gente está se preparando, né? A gente está democratizando essa possibilidade de você ter a PW70. Eu não quero investir o valor de uma PW70 para não atrapalhar o meu caixa, ou eu estou com medo de um determinado momento eu não conseguir pagar o investimento. Tem aluguel. Eu quero um trabalho específico para mim, porque não quero gastar mais do que o necessário e nem deixar uma máquina parada. Vamos fazer um projeto em conjunto. Então, a gente 2026 para nós começou em 2025. Né? A gente já preparou o nosso portfólio com a PW70 para 2026. Então, a gente já está estruturado para entrar em 2026 oferecendo produtos para os nossos clientes, eles vão poder ficar tranquilos sem se preocupar com instabilidade econômica, política ou social. Entendeu? Não tem problema. E a gente consegue adequar e desenvolver produtos, insumos específicos para eles. E, além disso, a gente tem mais 2 lançamentos que eu ainda não posso falar, mas são mais 2 produtos que vão entrar Isso que eu ia comentar. no nicho. Mas você complementa também, por favor. Não vamos brigar por falta de informação. Claro que não. Né?
São 2 produtos que não existem no país. São produtos que vão vir para complementar Que todo... rufem os tambores. Não pode bater na Devagarzinho. mesa. Me falar agora vai dar mesmo. Que vão vir para complementar o nosso portfólio e fazer a gente se estabelecer ainda mais como uma empresa de truck care, não somente de polimento. Aí, quando eu falo de truck, ele vem todos os grandes veículos, né? Tem os Vux, ele vem os ônibus, tem os grandes caminhões, rodotrem, bitrem, truck, carreta, Wanderleia, todos os nomes. A gente vai conseguir atender eles de uma forma muito veloz quando a gente for falar de cuidados de estética automotiva. Pô, que legal, bacana. Então, até o meio do ano, aí, esses 2 produtos já estão no mercado e o barulho vai ser muito maior do que somente a PW70 fez. Eu recebi uma pergunta e eu queria transmitir para vocês. No caminhão 3/4, a máquina ela chega a fazer o polimento ou chega a se desenvolver? Aquele caminhão menor, com a roda de alumínio menor, ela... Não, ele não faz. O que acontece? O caminhão 3/4, ele usa a roda 17 polegadas. E hoje a PW70 é desenvolvida para a roda 22,5, tá bom? Por que a gente não foi para esse segmento? Procura, né? A gente... É muito pouco, né? É pouco, é bem menor. Tenho visto mais, mas é muito pequeno ainda a quantidade de rodas de alumínio 17 polegadas. Mas a gente está preparado. Se você tem aí uma frota de VUC, né, de 3/4 e está interessado, chama a gente começa a fazer esses trabalhos de desenvolvimento. Porque o que vai mudar? As sapatas, o desenho da sapata e a largura ali do nosso braço. Entendeu? Então, a gente não desenvolveu por conta disso. O mercado ainda não pediu em relação a números. Ah, legal. Então, tudo que a gente faz é baseado em números, né? O Fabinho está aqui. Claro. É uma das pessoas. Perder não é o negócio. Se eu desenvolver um produto, ou o Denis, que não vende, o Fabinho vai acabar com Perder não é o negócio, né? A ideia é essa, é uma empresa pequena, enxuta, um pé no chão, um planejamento. Mas fala um pouquinho mais também, Fábio, dos novos produtos. E aí, o que é com isso, né? Você tem a parte de desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, não é uma coisa que a BR Smart Tools ela vai ficar parada no tempo, onde só tem a PW. Ela está desenvolvendo mais 2 produtos, né? Que vai trazer aí uma inovação para o mercado aí, Truck Care. E isso, ela não foi criada do nada, esses produtos. Nós estamos trabalhando já há mais de 1 ano nesses produtos. Então, é um trabalho que vem devagarinho, né? A gente vem conseguindo, a gente vem almejando, evoluindo para buscar uma coisa maior no futuro. O que eu percebi que assim, vamos errar mais para acertar muito mais lá na frente. Não sei se errar é a palavra correta. Porque o que acontece? Quando a gente faz isso no ambiente de teste controlado, por exemplo, a PW70. 70 é realmente a quantidade de testes que foram feitos até a máquina estar perfeita. Ok. Né? Então, e o Denis faz isso muito bem. Ele toma muito cuidado, cara. Né? É uma das coisas que ele bate. Ele não vai soltar produto enquanto não tiver 100% pensado. Lógico que a gente também não deixaria isso, mas hoje ele é o encarregado ali do desenvolvimento. Então, começa com uma pesquisa de mercado, né? A gente traz para dentro de um ambiente ali de desenvolvimento técnico, de desenho técnico, de engenharia, de processo para desenvolver esse produto dentro da fábrica, e aí começa a nascer. Hoje a gente vê, né, já esses produtos começando a ter forma, ter o formato, né, agora já no último momento de teste, a gente já entrou no teste desse produto, né, começando com pesquisa, a parte de engenharia, processo de criação, e agora teste. Então, é um ambiente controlado, onde a gente vai soltar para o mercado um produto que está perfeito. Né? Ok. Por exemplo, a PW70, cara. A PW70, como eu disse no começo, ela não dá manutenção. A gente tem um caso interessante também, de um rapaz que comprou, não vou lembrar o nome do cliente,
comprou a máquina há 4 anos atrás. E recentemente, no começo desse ano, ele ligou para a gente porque ele precisava comprar a roda da máquina. Foi o que deu problema. Tanto movimentar ela. Então, é uma máquina extremamente robusta. E é isso esse é o princípio do desenvolvimento da BR Smart Tools. Produtos robustos que melhoram a operação. A gente pensa no cara que está lá operando, o cara que está se sujando, que está suando, machucando, com dor nas costas. São essas pessoas que a gente pensa. Começou assim. O Denis trouxe essa ideia. E a empresa se desenvolveu desse jeito. E uma das coisas interessantes, quando começou a desenvolver a PW70, né? Não existia uma norma trabalhista que é a NR01, né, que é conformidade do trabalho, né? Tem várias questões aí, né, trazendo aí, que é a LER, né, que é a doença por trabalhos repetitivos, né? Isso já existia há muito tempo atrás, e isso afeta todas as empresas, né? Trabalho repetitivo, que nem o operador de telemarketing, né, que está operando, que está trabalhando, você tem audiometria 6 meses. Então, se você pegar uma área de polimentos, também tem toda essa questão. E aí a PW70 também tem essa solução. Que legal, hein? E essa solução seria por qual caminho? Primeiro, chamando a gente para conversar, e aí a gente verifica qual é a melhor forma, né? Se você pretende alugar ou se você pretende trazer o quê? A BR Smart Tool para dentro da sua empresa, trazendo aqui uma solução por completo. A gente traz o risco para nós. Por a gente já ter esse know-how, né, o histórico, a gente sabe como conseguir desenvolver esse trabalho com menos risco, né? Porque a PW70 hoje, ela é uma máquina que diminui o ruído, ela diminui a quantidade de sólidos ali no processo de lixamento, a pessoa fica longe, ela fica distante, Sim. né? Ela elimina o risco ergonômico, a pessoa fica em pé. Fica eu vi ali num estilo mais... Segurança. A segurança, porque ela tira ali a possibilidade de a pessoa se tentar com um disco, com uma boina, que gira muito mais rápido que uma PW70. Né? A rotação de uma politriz vai a 2.500. Então, a probabilidade de algo soltar e a velocidade é muito maior. A PW70 hoje, a gente consegue fazer o polimento com um motor de 6,5 cavalos, que gera no final ali 480 rotações por minuto. Então, é muito mais controlado. E a PW70, ela tem ali um dos itens que além de oferecer um resultado técnico, ela tem o redutor, né? Quando você liga a máquina, ela não sai girando desesperadamente como um ventilador. Você vai acelerando ela no punho de acordo com o contato que você tem. Com a sua necessidade. E aí Então, isso protege todo mundo, ela protege o ambiente, protege quem está operando e as pessoas que podem passar ali do lado. E aí um outro fator. A nossa prestação de serviço, nós temos o quê? Um seguro. Um seguro da máquina, um seguro, né, de acidentes e do próprio operador. Então, com isso, a gente traz o quê? Toda a segurança jurídica, né, trabalhista, toda nossa estrutura já está desenhada já nas melhores práticas. Por isso que eu sempre vou frisar, a minha empresa é pequena, mas de cabeça grande. Que legal, né? E vai longe, vai muito, muito longe. E essa parceria vai muito longe. Eu tenho muita fé em Deus, estou muito alegre, muito feliz. Volto a falar isso daí, por quê? Porque essa felicidade não é só minha, tem muita gente aí que já vem pesquisando, Edu, e aí que vocês vão assistir o programa, e dali em diante nós vamos dar o start em tudo que vocês querem saber. E aqui ficou muito bem esclarecido. Queria agradecer enormemente, tudo que é bom dura pouco, é 1 hora e pouco de programa. Muito esclarecedor. Cara, vindo de brasileiro, é um orgulho demais, eu amo esse país. E fico revoltado em termos, porque, pô, a gente vê muita coisa na gringa que não tem aqui, mas que nós mesmos não temos coragem de fazer o que vocês fizeram, o que o Denis
O Denis fez, Começou eu acho que fazendo. Denis, é assim, a importante mente, frisar. né? A Exatamente. mente dele, pensar fora da casinha, isso me seduz muito. Eu sou um cara também que pensa fora da casinha, não é soberba. A gente falar do que a gente gosta, do que a gente é bom, não é soberba. E ver que olha que legal, cada um no seu ponto e o que a empresa está se tornando e o que ela vai representar para o mercado. É isso que eu desejo para 2026 para vocês. Feliz ano novo, um ano que vai ser um ano de, literalmente, de evolução, de números, né, gráficos sempre para cima. Eu gosto de gráficos sempre para cima. E ter vocês aqui, eu tenho que só agradecer. Agradecer o público por, pô, esses últimos dias, mais de 8.000 pessoas visualizando o nosso canal. Isso é muito importante. Mais uma vez, agradecer o pessoal de Portugal que me manda várias mensagens. Adriano, um abraço para você. O Adriano está lá em Portugal, trabalhou comigo. Falou, meu, a galera gosta pra caramba, mas agradeço muito. E estar com vocês aqui hoje é uma alegria muito grande. Como patrocinadores, mostrar para o Brasil inteiro essa máquina. A gente vai desenvolver muito trabalho juntos. Eu queria agradecer. Considerações finais de vocês. Fique à vontade, o microfone sempre aberto. Bom, Eduardo, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Tem um canal de comunicação com um nicho específico, apesar de ser muito grande, é nichado, né? É complexo você conseguir falar com uma empresa de ônibus, uma aviação, apesar de a gente já ter tido clientes, a gente tem clientes, né? Principalmente do ramo de turismo. Mas é muito bacana, é um canal específico, você traz clareza para isso porque você é da área, né? E a gente realmente tem orgulho de ter pessoas que estão fazendo um trabalho inovador, assim como a gente. A gente também tem orgulho da BR, do que a gente está fazendo. E não adianta a gente ficar pensando em situações econômicas ou políticas que a gente não consegue mudar. O que a gente consegue fazer, o nosso trabalho é fazer um trabalho o melhor possível, um trabalho inteligente, né, como o próprio nome da BR traz, né, BR Smart Tools, né, já traz isso, né, que são equipamentos inteligentes para pessoas que também buscam isso. Então, o melhor que a gente pode fazer para o país, cara, e para a nossa família e para a gente, é o que a gente sabe fazer, é trabalhar sério, trazer produtos inovadores, e de uma forma muito profissional para o mercado, tá bem? Então, obrigado aí pelo convite, né? Espero que essa parceria começou como um convite, virou parceria, e agora você como embaixador da marca PW70, né? Quem tiver interessado na PW70 pode entrar diretamente em contato com o Eduardo, já tem um aqui, QR ó, Code na o camiseta QR Code dele, que eu pedi pro Ricardo mostrar. maravilhoso isso. Então, aponta o celular ali, já chama o Eduardo, Já vai chama. cair direto no celular dele, ele vai te dar todas as orientações, seja para a venda da máquina, para o aluguel ou qualquer outro serviço. Tá bom, Eduardo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Queria agradecer você, a todos os todos os ouvintes, né, todo mundo, porque é um nicho fechado, né, não é um ambiente que você vê em redes sociais. Então você está trazendo aí conhecimento técnico, pessoas parceiras, né, que estão agregando e criando um ecossistema, onde que pode um ajudando o outro, todo mundo ganha. Acho que é o mais importante, que seja aí muito lucrativo, Legal. sempre pensando em números, né? Eu agradeço muito. Ricardo, a gente consegue colocar na tela ali o QR Code da BR? O Ricardo deve ter feito. Mas eu que agradeço aqui a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Para você que está aí, tá aqui, ó, QR Code, tá aqui PW70, tá na tela. E para estrear, vamos lá. Você que quer um ônibus ou um caminhão, uma roda polida de primeira, meu, chegou a inovação no mercado. Totalmente brasileira, a BR Smart Tools tá aqui com ela, PW70, polidora de roda. Cara, você não vai mais passar vergonha no seu cliente, lá no seu cliente lá para carregar as criancinhas da escola, como eu passei.
Ah, não vai ter mais, ó. Você vai ter um ônibus assim, ó, com a roda polida, ó, polidíssima. E um caminhão polido, com a roda polida, bem lavado, é outra característica, é outro transporte. Então, PW70 é a solução do mercado, veio para inovar, é brasileira e vai estar com você aí. A partir de hoje e a partir de sempre aqui no Papo de Busão. Galera, eu queria agradecer. Esse programa é um oferecimento da BR Smart Tools. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Obrigado, Tom. Cara, agradeço muito. Obrigado você. Até a próxima. Um Feliz Natal e um próximo ano novo para vocês. Valeu, galera. Obrigado. Ótimo. Maravilhoso. Papo de Busão.